Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero José Flávio da Silva e eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais, né? O que será isso? Através da revelação do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nós vamos estar agora meditando em Apocalipse, o capítulo de número 4. Versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Antes de nós entrar no estudo, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na presença do Senhor através dessa oração e, em primeiro lugar, eu quero lhe pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. A tua palavra diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o verso de número 25, está escrito dessa forma, a tua palavra, Deus: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, e dos meus pecados não se lembra mais. Em nome de Jesus. Espírito Santo, me dê sabedoria na tua palavra. Orienta-nos, guia-nos, conduz cada um de nós segundo a tua vontade. Nos dê, Senhor, discernimento nas Escrituras Sagradas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse, ele é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Apocalipse, guarda bem isso. Ele é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Passado é as coisas que vistes. Presente é as coisas que são. Futuro é as coisas que hão ainda de acontecer. Aqui nós temos uma referência do capítulo 1, e na minha visão é o versículo chave de todo o livro de Apocalipse. Para você entender o livro de Apocalipse, você tem que ler o capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Escreve as coisas que tem vistos, passado, e as que são, presente, e as que depois dessas hão de acontecer, futuro. Passado, o que vistes? O que João viu na ilha de Pátimo? Cristo glorificado, seus olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, como a neve, os pés reluzentes como latão depois de ter sido refinado em uma fornalha, cinto de ouro, espada saindo da sua boca. Isso foi o que João viu. Escreve as coisas que vistes. Foi essas maravilhas que João contemplou. E as que são, é o momento presente que nós estamos vivendo. É a era da igreja. O tempo da igreja. Tempo dos gentios. A dispensação da graça. É as coisas que são. E as coisas que ainda hão de acontecer. Futuras.
Depois do arrebatamento, vamos lá em Apocalipse 4. Olha o que diz aí, ó, Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, que coisas? Tempo da igreja. Nós estamos vivendo a era da igreja. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. As coisas futuras. Apocalipse capítulo 4 para frente, a igreja não vai ser mais mencionada na terra, mas sim no céu. Até o Apocalipse 3 você vai ver a igreja na terra. O Apocalipse 4 para frente, nos seus capítulos, a igreja não vai ser mais mencionada, ela presente na terra, mas sim no céu. Escreve as coisas que depois destas hão de acontecer, o arrebatamento. As coisas presentes é o tempo que estamos vivendo, é a dispensação da graça. E as coisas que hão de acontecer, ou que deve acontecer, concernente ao arrebatamento, depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que logo, versículo 2, logo fui arrebatado. No versículo 1 nós vamos ver mencionado ali trombeta. E quando falamos em trombeta, nós lembramos do Yom Teruah, Tequia Gadalohá. O arrebatamento. A igreja no capítulo 3 se encontra sobre a face da terra. Mas no capítulo 4 em diante, a igreja já está no céu. João, ele vê uma porta aberta no céu. Ele ouve uma voz como de trombeta e essa voz convida, sobe aqui. Que mostra-te as coisas que devem acontecer. Do capítulo 4 de Apocalipse, está sendo revelada para nós, através da palavra do Senhor, as coisas futuras. Deus, Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas e servos. O livro de Apocalipse significa revelação. Apocalipse, junção de duas palavras, apocalipse, tirado do véu. Tirado da sombra, trazido para a luz. Revelação. Nem tudo é literal no livro de Apocalipse. O Apocalipse, ele é cheio de enigmas, símbolos. E nós temos que ter uma visão para que nós podemos entender que João, ele é arrebatado aqui, ele está representando também o povo de Deus. Aqui fala que ele foi arrebatado, voz de trombeta no versículo 1, versículo 2, e logo fui arrebatado. João entra no céu, ele entra na habitação de Deus. E ele vê, ele fica maravilhado, porque ele vê tronos. Ele vê um ser e ele tenta descrever esse ser que ele visualiza ali no céu e ele não consegue porque Deus, ninguém consegue definir Deus. Ninguém consegue definir Deus. Ninguém consegue. A teologia tenta explicar, o Big Bang vem para disfarçar. Ninguém explica Deus. Ninguém. João, ele entra no céu, na habitação de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê
o trono está ocupado, ser, né, semelhante ao brilho de jaspe, a esmeralda, topázio, está sentado nesse trono, o arco está sobre ele, o arco celeste, e João está ali agora, né, contemplando, né, coisas maravilhosas que aos olhos do homem não é dignas de ser faladas, porque João não consegue definir esse Deus. Ele fala que ele parece semelhante ao fulgor, ao esplendor de um jaspe, de uma esmeralda. João não vê só um trono, ele vê também 24 tronos, 24 anciões ali, sentados ali naqueles 24 tronos, e eles tinham a coroa sobre a vossa cabeça, vestimentas brancas, sentado em tronos. Esses 24 anciões, ou anciães, eles representam o povo de Deus na sua plenitude, totalidade. Esses 24 anciões aqui que João vê, alguns acreditam que é o povo de Deus na sua totalidade, não tem uma outra revelação, não sei isso. O povo de Deus no Antigo Testamento era começou com 12 tribos, 12 patriarcas. Na Nova Aliança, 12 apóstolos, 12 como as 12, 24. Eles têm todas as características da igreja. Vestimentas brancas. Jesus disse para a igreja de Sardes: ser fiel e vocês andarão de brancos comigo. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: ser fiel e eu darei o direito para vocês se assentar em tronos. Os 24 anciões estão ali vestidos de roupas brancas, sentados em tronos. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: ser fiel até a morte, achei a coroa. Eles estão com coroa na cabeça. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. João vê a igreja no céu. João, ele vê depois do arrebatamento a igreja presente com Jesus, com Deus Todo-Poderoso, com o Altíssimo nos céus. Os 24 anciões, eles representam o povo de Deus na sua totalidade. João vê 4 seres viventes, 4 animais, e cada um tinha um rosto de leão, bezerro, rosto de homem, rosto de águia, as 4 faces de Jesus. João fica maravilhado com as revelações que ele é agraciado ali no céu. Ele entra na presença de Deus. Não foi diferente com o profeta Isaías, capítulo de número 6, eu vi um alto e sublime trono e um ser, o Senhor estava sentado, Senhor dos exércitos, e a aba do seu manto enchia a casa. João foi revelado, João recebeu a revelação, a mesma do que o profeta Isaías. Ele viu o Senhor assentado em um trono. Ele viu a igreja, o povo de Deus, na sua totalidade, exercendo o sacerdócio, adorando o povo, porque os 24 anciões, eles lançavam as suas coroas fala de honra, e davam glórias, e exaltava aquele que estava assentado sobre aquele grande trono. Apocalipse 4, a igreja não está mais na terra. A igreja já está nos céus. A igreja está na presença de Deus, desfrutando, gozando de delícias e da presença do Todo-Poderoso. Os 4 animais, os 4 seres viventes, eles davam glória de dia e de noite.
E eles diziam, junto com os 24 anciões ali, que são também o povo de Deus, a sua plenitude, dizendo: dignos é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas elas foram criadas. Se alguém perguntar para você em que parte do Apocalipse que nós estamos, eu sendo um crente protestante, um pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista, eu creio que nós estamos, e acredito que nós estamos no Apocalipse capítulo 2 ou Apocalipse capítulo 3. Mas tudo nos indica que nós estamos já no Apocalipse 3. O arrebatamento já está à porta. Apocalipse 3, a era da igreja. Apocalipse 2, a era da igreja. Apocalipse 4, a igreja está no céu, sendo representada pelos 24 anciões. Que Deus te abençoe na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através dessa palavra, nós vamos estudar amanhã o Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos estudar capítulo por capítulo de Apocalipse. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu sou o presbítero José Flávio. Que Deus, nessa oportunidade, possa visitar a sua casa com essa palavra e alegrar o seu coração e toda a sua família, em nome de Jesus.